E aí, candidato, seja bem-vindo mais uma vez à continuação da correção da prova da EPICAR, prova de matemática, tá bom? Para ingresso no ano de 2024. Eu sou o professor Luiz Antônio. Se você não assistiu ainda a primeira parte da resolução dessa prova, vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você ir lá e assistir a resolução das 8 primeiras questões de matemática da prova da EPICAR. E se você quer se preparar com a gente, vou deixar também o link para você fazer a matrícula no nosso curso online na descrição desse vídeo, ok, pessoal? Não perca tempo, prepare-se com a gente. Vamos dar continuidade então à resolução da prova de matemática da EPICAR. Questão show de bola, pessoal, envolvendo quadrado, envolvendo circunferência inscrita, é questão de número 25. Na figura abaixo, temos o quadrado EPCA circunscrito à circunferência de centro R. Dentro do quadrado foi desenhada uma nova circunferência de centro B e tangente à circunferência de centro R no ponto N. Os lados PC e AC do quadrado tangenciam a circunferência de centro B. E aí a EPICAR apresentou essa figura aí que você está vendo. E o que a EPICAR pediu para os candidatos? Pediu o segmento BC ou CB, sabendo que o lado do quadrado mede 12 raiz de 2 centímetros. Então nós temos que encontrar esse segmento BC que você está vendo aqui, ó, esse segmento pequenininho aqui que eu vou destacar em vermelho, tá vendo? Então esse daqui é o nosso desafio nessa questão, uma questão muito bem elaborada, um pouco trabalhosa. Eu acredito que muitos candidatos devam assim ter dificuldade, né? Tenham tido dificuldade nessa prova aí, mas é uma questão que é possível você resolver. Se você prestar atenção na resolução, com calma, repetir o vídeo, né? Assistir o vídeo novamente, o colocar no papel, fazer linha por linha. E detalhe, mais de uma vez, o segredo para você aprender matemática é esse, você repetir, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos resolver a questão sabendo que o lado do nosso quadrado, o quadrado grande, vale 12 raiz de 2 centímetros, tá bom? Então vamos lá, vamos descer a tela aqui, vamos colocar aqui, ó. Bom, então, aqui 12 raiz de 2 centímetros é a medida do lado do nosso quadrado grande. Isso nos faz concluir, pessoal, que o raio da circunferência grande que você está vendo aí, tá vendo? Esse raio vai valer 6 raiz de 2, tem que ser a metade do lado do quadrado, tá bom? Isso é importante e nós temos que destacar aí na questão, beleza? Então, considere esse ponto de tangência aqui embaixo como o ponto M, vou chamar aqui, ó, ponto M, esse pontinho aqui, onde a circunferência grande tangencia o lado AC do quadrado, tá bom? E aqui também onde a circunferência grande tangencia o lado PC do quadrado, eu vou chamar de ponto T, tá aqui. Observe que ligando o segmento, o ponto R até o ponto T, nós vamos fazer aparecer um outro quadrado aqui, que é o quadrado, vou botar em destaque, o quadrado RTCM. Esse quadrado RTCM, ele tem lado 6 raiz de 2, como nós já podemos observar, tá legal? E nós vamos precisar traçar a diagonal, que inclusive é um dos pré-requisitos para resolver essa questão. Eu já coloquei inclusive aqui do lado para você, ó, para você anotar aí no seu caderno, anotar no seu papel, que os pré-requisitos para você resolver essa questão é o conhecimento da diagonal de um quadrado, tá bom? E operações com radicais. O aluno tem que ter um domínio de operações com radicais e racionalização de denominadores muito bom, senão ele não consegue fazer essa questão. Então veja bem, aqui na figura que você está vendo na sua tela, nós temos um quadrado de lado L. Tá vendo? Então, o quadrado ele tem os 4 lados com a mesma medida, claro, né, congruente. Cada um desses lados tem a medida L. A diagonal do quadrado é dada por lado raiz de 2. Então, grava isso que a gente vai usar isso muito na nossa questão, tá legal? A diagonal do quadrado, então, é sempre a medida do seu lado
vezes a raiz quadrada de 2. E agora nós vamos voltar aqui. Eu vou aumentar bastante aqui a tela para você, a figura para você observar o seguinte, ó, que esse segmento que nós queremos descobrir, que é o segmento BC, ele é a diagonal de um outro quadrado, tá bom? Nós não sabemos a medida do raio desse círculo pequenininho, desse círculo que tem centro em BC, tá bom? Então a medida do raio dele eu vou chamar de Rzinho, tá aqui, ó, Rzinho, Rzinho, tá bom? E aqui nós temos um quadrado, tá vendo? Um quadrado pequenininho, cujo lado mede Rzinho. Gente, a diagonal desse quadrado vai valer R raiz de 2, tá bom? A diagonal de um quadrado não é sempre R raiz de 2, não é sempre o lado vezes raiz de 2. Como o lado desse quadrado é R, a diagonal vai valer R raiz de 2, é muito importante. Eu vou destacar isso aqui fora. Então tá aí para você. Então a medida BC que nós queremos, tá vendo? Vale R raiz de 2. Então se a gente descobrir a medida desse raiozinho aqui, a gente vai conseguir descobrir, a gente vai conseguir resolver a questão, tá bom? Vou destacar para você mais uma vez aqui o lado BC, o segmento BC que nós queremos é a medida R vezes raiz de 2, aqui é isso aqui que a gente vai buscar na nossa questão. Bom, agora, veja bem, eu vou traçar a diagonal do quadrado grande, o quadrado de vértices TCMR. Bom, então vou traçar aqui, ó, a diagonal desse quadrado grande, passando, é claro, pelo ponto N, pelo ponto B e pelo ponto C. Tá vendo? A diagonal do quadrado grande, a diagonal RC, tá bom? Ela vai ser o lado do quadrado RC, que nós sabemos que é 6 raiz de 2 vezes raiz de 2. Luiz Antônio, não entendi. Vamos lá, mais uma vez. Sabemos que a diagonal de um quadrado é sempre o lado vezes raiz de 2. Tá bom? Coloquei isso aqui lá na outra tela para você. Então, RC, que é a diagonal do quadrado grande, vai ser 6 raiz de 2 vezes raiz de 2. Tá bom? A diagonal vai ser o lado é 6 raiz de 2 vezes a raiz de 2. Quando você multiplica isso daqui, 6 raiz de 2 vezes raiz de 2, nós vamos encontrar 12. Simples, pessoal, porque quando você multiplica a raiz de 2 vezes raiz de 2, isso dá a raiz quadrada de 4, e a raiz quadrada de 4 é 2, beleza? Então aqui nós temos 6 multiplicando o raiz de 2 vezes raiz de 2, portanto, nós temos 12, beleza? Grava isso daí. Então, a diagonal do quadrado grande, ou seja, o segmento RC, vale 12. Bom, agora nós vamos observar o seguinte, ó. Nós sabemos que RC, que é a diagonal do nosso quadrado grande, vale 12, ok? Mas, ao mesmo tempo, nós também sabemos que essa diagonal RC vai ser o segmento RN somado ao segmento NB mais o segmento BC. Inclusive, é o que exatamente nós queremos. A soma desses três segmentos aqui tem que dar a nossa diagonal. Eu vou destacar na figura para você, ó. Aqui está o segmento RN, aqui está o segmento NB, que é o nosso raio do círculo menor, e aqui está o segmento BC, tá bom? Então, nós sabemos que 12 vai ser igual a 6 raiz de 2, porque 6 raiz de 2 é o raio da nossa circunferência, correto? NB é o raio da circunferência menor, que é Rzinho, e BC é Rzinho raiz de 2. BC está aqui, ó, em destaque para você. E agora nós vamos buscar o valor de R, beleza? Nós vamos encontrar o valor de R aí, fazendo da seguinte forma. Aqui, ó, 12 menos 6 raiz de 2. E aqui eu vou colocar o R em evidência. R que multiplica 1 mais
raiz de 2, pessoal. Isso aqui, ó. Beleza? Então agora preste atenção aqui para você entender o que eu fiz, ó. Esse 6 raiz de 2 estava de um lado positivo, apareceu do outro lado negativo. Espero que você tenha entendido. Beleza? E aqui, onde aparece R mais R raiz de 2, eu botei o R em evidência, tá vendo? E aí ficou R que multiplica 1 mais raiz de 2. Agora, esse valor aqui, ó, 1 mais raiz de 2, vai aparecer do outro lado dividindo. Então, vamos ficar com 12 menos 6 raiz de 2, dividido por 1 mais raiz de 2. E agora nós temos que racionalizar essa fração aí, tá bom? Vou fazer algumas modificações aqui para ficar mais fácil, você vai entender, ó. Em cima eu vou repetir e embaixo eu vou escrever raiz de 2 mais 1. É a mesma coisa, tá bom, pessoal? Não tem problema nenhum você trocar os termos aqui, ó. 1 mais raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 mais 1. Tranquilo? Agora nós vamos racionalizar. Nós vamos multiplicar, ó, numerador e denominador pelo mesmo valor, que vai ser raiz de 2 menos 1. É o conjugado do denominador, é o conjugado de raiz de 2 mais 1. Eu espero que você saiba fazer isso aí, que você domine racionalização de denominadores, tá bom? Vamos lá, então agora vamos aplicar a racionalização. E embaixo vai ficar bem tranquilo, ó, bem tranquilo, porque isso aqui é um produto notável, o produto da soma pela diferença de dois termos, tá bom? E na soma pela diferença de dois termos, sempre obtemos a diferença de 2 quadrados, tá bom? Então isso aqui resulta em raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Eu vou até colocar aqui embaixo para você, ó. Toda vez que você multiplica A mais B por A menos B, isso resulta em A ao quadrado menos B ao quadrado. É o produto notável que eu acabei de falar para você, tá bom? Produto da soma pela diferença de dois termos. Bom, e agora no numerador da nossa fração. No numerador da nossa fração, não tem jeito, vamos ter que aplicar a propriedade distributiva. Vamos obter 12 raiz de 2 menos 12. Depois nós vamos obter menos 12 de novo. E depois mais 6 raiz de 2. Professor Luiz Antônio, eu não entendi o que você fez. Eu apliquei a propriedade distributiva aqui, mano. Aqui, ó. Primeiro você multiplica 12 por raiz de 2. E aí você vai obter esse 12 raiz de 2 aqui. Depois você multiplica 12 por menos 1. E aí você vai obter esse menos 12 que você está vendo aqui. Quando você multiplica, ó, menos 6 raiz de 2 por raiz de 2, o resultado dá esse menos 12. Não entendi, Luiz Antônio. Está aqui, ó, menos 6 raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar menos 6 vezes 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2, como nós já vimos, dá igual a 2. E isso dá menos 12. Beleza? Por isso que deu esse menos 12 que você está vendo aí. Bom, e para finalizar, esse menos 6 raiz de 2 vezes esse menos 1 aqui dá mais 6 raiz de 2. Complexo, né? Poxa, Luiz Antônio, pô, muito difícil isso. Não é, galera, não é muito difícil, é uma questão de prática. Você tem que praticar, você tem que ter contato com questões desse tipo aí. Se você não tiver, realmente fica difícil. Bom, no denominador da nossa fração, nós vamos obter 1, tá bom? Porque aqui, ó, isso aqui vai ficar igual a 2, menos 1, que vai dar 1. Então, eu não vou nem colocar mais denominador, tá bom? Vou direto para o numerador agora. Agora, nós vamos reduzir os termos semelhantes. Aqui, ó, 12 raiz de 2 mais 6 raiz de 2, nós vamos obter 18 raiz de 2. E menos 24, tá certo? Porque menos 12 menos 12, reduzindo esses dois termos, dá menos 24. Acabamos de encontrar, pessoal, o valor de R, tá legal? Mas o nosso BC, tá em destaque aqui para você, ó, ele é R raiz de 2. Então, para encontrar o valor de BC agora, nós vamos ter que multiplicar esse valor aí, 18 raiz de 2 menos 24, por
raiz de 2. Aí nós vamos encontrar a resposta. Aí a resposta da EPICAR vai sair. E aqui nós temos que aplicar de novo a propriedade distributiva. Esse raiz de 2 vai multiplicar esse 18 raiz de 2. E novamente, olha o que vai aparecer. Vai aparecer 18 vezes 2. 18 vezes 2, porque raiz de 2 vezes a raiz de 2, a gente já sabe que dá 2. Está até aqui em cima o cálculo, aqui um rascunho para você. Ó. E aplicando aqui, continuando a propriedade distributiva, raiz de 2 menos 24, isso dá menos 24 raiz de 2. Portanto, galera, tá aí o nosso BC da questão, vai ser dado por 36 menos 24 raiz de 2, e aí a gente acaba com a questão da EPICAR. Galera, tem que praticar, tem que estudar, tem que fazer de novo, não tem jeito. Você deve estar pensando assim, poxa, nunca vou conseguir resolver uma questão dessa. Vai sim, pensamento positivo e prática. Tem que trabalhar para você resolver, tá bom? Encontramos aí a resposta da nossa questão, é a letra A. Questão de número 25, gabarito letra A. Me fala aí, o que é que você achou dessa questão? Você achou essa questão fácil? Você achou essa questão difícil? Você conseguiria resolver? Você resolveu essa prova da EPICAR? Coloca aí nos comentários. Vamos lá, questão de número 26, uma questão que tinha um texto grandão, mas a resolução nem precisava, para resolver a questão, você nem precisava ler muito bem o texto, tá legal, pessoal? Tanto que eu não vou nem ler, você já deve ter feito a leitura várias vezes, né, dessa prova aí, principalmente você que fez essa prova, na verdade. A questão, ela mencionou uma notícia aí referente a um crime ambiental que aconteceu no ano de 2019, né, o rompimento de uma barragem. Bom, a questão mesmo está aqui embaixo. Ó. Vamos ler esse pedacinho aqui que é mais importante. O hectare é a unidade de medida para superfícies agrárias e equivale à área de um quadrado de 100 metros de lado. Então isso é importante, eu vou destacar isso. Ó. Um hectare, então, equivale à área de um quadrado de lado 100 metros. Beleza? De acordo com a matéria publicada, a primeira fase de plantio abrange 800 hectares ou x metros quadrados. Também vou destacar isso na questão, é claro que é importante. Considere como referência as dimensões do campo de futebol do estádio Orlando Scarpelli antes da Copa do Mundo de 2014, que possuía 0,1 km de comprimento por 6,5 decâmetros de largura. Em relação ao campo de futebol do estádio Orlando Scarpelli, a área X equivale aproximadamente a quantos campos de futebol? Então, muita informação, não é verdade? Muita informação, muito texto. Nós vamos fazer aos pouquinhos aqui do lado, fica tranquilo que você vai entender. Agora é claro que o candidato tem que ter um domínio, né? Tem que ter uma boa interpretação de texto, como eu sempre falo, e claro, ele também tem que saber nessa questão dominar, resolver, né? Saber transformar as unidades, né? De metro para quilômetro, unidade de área. Então a questão falou o seguinte, falou que um hectare tem a área de um quadrado de 100 metros de lado. Então, vou fazer isso aqui para você, ó, 100 metros de lado. Então, 1 hectare equivale à área desse quadrado aqui, tá bom? Eu vou transformar esse 100 metros de lado para quilômetro. Então, 100 metros equivale a 0,1 quilômetros. Isso é muito importante, tá bom? Então, na verdade, 1 hectare equivale à área de um quadrado que tem 0,1 quilômetro de lado. Para a gente calcular a área de um quadrado, é só elevar essa medida aqui então ao quadrado. Então, nós temos que 1 hectare equivale a 0,1 ao quadrado, que vai dar 0,01 quilômetros quadrados. Isso aqui é uma informação muito importante, vou deixar aqui em destaque, tá legal?
Outra informação importante que a questão falou para a gente é em relação ao campo de futebol. O campo de futebol é Orlando Scarpelli. Ele é um campo de futebol retangular, tá bom? E as dimensões do campo são 0,1 km de comprimento por 6,5 decâmetros de largura. Então, olha que interessante, esse 6,5 decâmetros de largura aqui, eu tenho que transformar também para quilômetros, tá bom? 6,5 decâmetros equivale a 0,065 quilômetros. Como eu falei para você, você precisa dominar essas transformações, beleza? Então, a área interna do campo de futebol é essa medida vezes essa, porque para calcular a área de um retângulo, a gente multiplica, não é verdade? As suas dimensões, a base pela sua largura ou a base pela altura, né? E ao multiplicar, pessoal, 0,1 por 0,065, nós vamos obter 0,0065 quilômetros quadrados. Isso aqui é a área do campo de futebol Orlando Scarpelli, beleza? Bom, agora é o seguinte, 800 hectares equivale a X quilômetros quadrados. Então, o primeiro passo é transformar esses 800 hectares para quilômetros quadrados. Sabemos que 1 hectare, está aqui, ó, equivale a 0,01, né? Então, eu vou utilizar proporcionalidade para resolver esse probleminha aqui, tá bom? Então, vamos escrever aqui embaixo, ó, 1 hectare equivale a 0,01 quilômetros quadrados. Então, 800 hectares vão equivaler a quantos quilômetros quadrados? Bom, basta você multiplicar. Como eu falei, nós estamos utilizando a proporcionalidade. Ao multiplicar 800 por 0,01, a gente vai calcular essa área que dá um total, pessoal, de 8. Então, 800 hectares equivale a 8 quilômetros quadrados, tá bom? Então, isso daqui é o que ele chamou de X na questão. É a área X, tá bom? Então, vou até mostrar para você aqui no texto, ó. Tá aqui a área X, ó. Agora é o seguinte, ele quer saber o seguinte, essa área X aqui que ele falou, equivale a quantos campos de futebol? Então, a gente vai voltar na tela aqui, né? Essa área aqui agora que eu tenho, que são 8 km quadrados, eu tenho que saber quantos campos de futebol tem nesses 8 km quadrados. Ou seja, nós vamos ter que dividir, pessoal, dividir 8 para 0,0065. Não pode ter preguiça de dividir. Ao efetuar essa divisão, ó, 1230,76 campos de futebol. Então, com isso a gente já consegue responder, a gente já consegue marcar aí a opção da nossa questão, gabarito da EPICAR, letra C. Você achou confuso? Você achou complexo demais? Você acha que a EPICAR pega pesado na sua prova? Deixa nos comentários aí que eu quero saber, tá bom? Porque não tem jeito, não é? É ser militar pro resto da vida, ser militar de carreira. Vamos para a questão de número 27 agora, a questão envolvendo porcentagem. Então, questão 27, vamos lá, questão de porcentagem. O preço de um produto sofre um aumento de 20% e em seguida um decréscimo de 15%. Para voltar ao preço inicial, o produto deverá sofrer um decréscimo de quantos por cento? Bom, questãozinha envolvendo operações sucessivas com porcentagem, né? Não sei se você já viu isso, você já estudou isso na tua escola. Então vamos lá, o que acontece se a gente der um aumento de 20% e em seguida um decréscimo, ou seja, um desconto de 15% num produto? O que acontece? Bom, vamos fazer aqui do lado. É o seguinte, ó,
considere o preço inicial de um produto P, tá bom? Bom, ao dar um aumento de 20%, a gente deve multiplicar P por 1,2, porque 1,2 é o fator de atualização para um aumento de 20%. Em seguida, o produto vai ter um decréscimo de 15%. Então, nós devemos multiplicar em seguida por 0,85, porque 0,85 é o fator de atualização para um desconto de 15%, tá bom, pessoal? Então é importante você saber isso aí, não tem jeito, tá? Vou repetir para você, ó, esse 0,85% equivale a dar um desconto de 15% do produto. E esse 1,2 aqui, ó, equivale a dar um aumento de 20% sobre um produto. Bom, ao multiplicar 1,2 por 0,85, nós vamos obter 1,02p. Isto quer dizer o seguinte: depois dessas duas operações, ou seja, depois de um aumento de 20% e um desconto de 15%, no final nós obtemos um aumento de 2%. Esse 1,02 aqui, tá vendo? O número 1 equivale, percentualmente falando, a 100%. E esse 0,2 aqui, ó, equivale a 2%. Se você somar 100% mais 2%, nós estamos falando de um aumento de 2%, ou seja, 102%. Mas agora nós precisamos voltar ao preço inicial. Nós precisamos fazer uma operação com esse valor aqui, uma operação com esse 1,02 aqui. Nós precisamos multiplicar por alguém que eu não sei, tá legal? E aí, pessoal, o resultado tem que dar um P de novo, tem que voltar para P, beleza? Bom, então, o que acontece? Por quanto que eu devo multiplicar isso, né? Qual deve ser o decréscimo? Qual deve ser o desconto aqui, ó? Tá bom? Para que o preço volte ao preço original. Bom, existem várias formas de fazer isso, existem várias formas da gente calcular o valor desse desconto aí, mas uma delas, né, uma maneira que eu assim acho bem interessante fazer, é resolver exatamente dessa forma, uma equação, ó, 1,02p, eu preciso multiplicar por x e precisa voltar para p, ou seja, esse 1,02p, ele vai aparecer do lado dividindo, né? Do lado direito da nossa equação, dividindo. Então, vamos ter P dividido por 1,02P. É claro que nós podemos simplificar esse P aqui de cima com esse P de baixo. E agora nós vamos encontrar, tá vendo? A resposta dividindo 1 para 1,02, tá bom, pessoal? E aí, não tem jeito, você tem que fazer essa divisão aí, tá bom? Essa aqui eu vou até fazer para você. Vamos lá. Bom, primeiro eu coloco uma vírgula aqui, ó, e coloco 2 zeros para ficar com casas decimais iguais, ó, 2 casas decimais aqui, 2 casas decimais aqui. E aí eu posso cancelar, né? Posso cortar as vírgulas. Como 100 não dá para dividir para 102, eu coloco uma vírgula e um zero aqui no quociente e coloco um zero lá no nosso dividendo. E aí nós vamos obter o resultado 9, né? Claro, né? 1000 dividido para 102 dá 9. 9 vezes 102 vai dar 918, correto? 918, ó. E agora eu vou subtrair aqui para saber quanto que é o resto. Nós vamos obter 10 menos 8 dá 2, 9 menos 1 dá 8, 9 menos 9, 0 e aqui 0. Bom, deu 0,0082, foi o resto, não é verdade? Coloco um zerinho aqui e continua a divisão, tá vendo? Ó, 820 para 102, isso vai dar 8. 8 vezes 102, eu tenho 816. Subtrai aqui para saber o resto, esse resto aqui vai dar 4, ok? 4 não dá para dividir para 102, coloco um zero aqui, ó. 40 não dá, coloco um outro zero aqui. Agora, 400 dividido para 1,02, tá bom? Isso vai dar 3, beleza? Aí o que acontece? Eu já posso parar aqui. Eu já posso parar aqui porque, veja bem, esse resultado deu um resultado aproximado
de 0,983. Então, eu devo multiplicar o valor com acréscimo, né, por 0,983 aproximadamente para voltar ao preço inicial. Só que esse resultado aqui, 0,983, equivale a um fator de desconto. Desconto de quanto? Eu tenho que subtrair isso aqui de 1 agora, tá bom? E isso dá, pessoal, aproximadamente uma taxa equivalente a um desconto de 1,7%. Observe que esse valor aqui, ó, o 0,983, ele é 0,017 menor que 1, tá bom? E esse número aqui, se você andar com a vírgula duas casas para a direita, né, você vai encontrar exatamente esse valor aqui, ó, 1,7%. Portanto, galera, nós já encontramos a resposta da questão da EPICAR. Para voltar ao preço original, tá bom? O produto deverá sofrer agora um decréscimo que está entre 1,5% e 2%, pessoal. Essa é a resposta da EPICAR. Questão de número 28 era uma questão envolvendo regra de 3 composta. Para a elaboração de 4 provas da disciplina de matemática, com a finalidade de serem aplicadas em concursos, foi montada uma banca com 4 professores. Vou destacar isso aqui porque isso aqui é muito importante. Estimou-se que, para a execução desse serviço, 40 dias seriam suficientes, com todos os componentes trabalhando 3 horas e 30 minutos por dia. Então, eu estou destacando, você está observando as grandezas. Entretanto, antes do início dos trabalhos, os componentes da banca foram informados que deveriam elaborar uma prova a mais, ou seja, 5 provas, e que o prazo seria de 35 dias para a finalização do serviço. Então, na verdade, não foram 4 provas, não é? Foram 5 provas e que o prazo não seria de 40 dias, e sim de 35 dias. Considerando as estimativas iniciais e também que não haveria alteração na quantidade de membros da banca, nem no ritmo de trabalho, o mínimo de horas por dia a mais que os professores deverão trabalhar. E aí nós temos as opções. Observe que no final ele perguntou o número mínimo de horas por dia a mais que os professores deverão trabalhar. Então, de acordo com o texto, as grandezas que nós temos no problema são provas, professores, dias e horas por dia. Como a nossa incógnita, né, está em horas por dia, eu vou colocar um xizinho aqui em horas por dia e agora nós vamos analisar a grandeza incógnita com as outras. Horas por dia e dias são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais horas por dia os professores trabalharem, menos dias, ok? Professores e horas por dia são grandezas inversamente proporcionais. Mais professores trabalhando produzem o material, produzem as provas em menos horas por dia. E provas e horas por dia são grandezas diretamente proporcionais. Para produzir mais provas são necessárias mais horas por dia. Vamos colocar agora os valores na nossa regra de 3 que o problema nos deu. Tá? Inicialmente eram 4 provas, 4 professores trabalhando por 40 dias por 3 horas e 30 minutos. Essas 3 horas e 30 minutos eu vou colocar 3 horas e meia, 3,5 horas, tá bom? Bom, você vai perceber no problema que a grandeza professores ela não vai fazer diferença, né? Porque a quantidade de professores não muda de uma situação para outra, mas mesmo assim eu vou colocar. Agora, eles ficaram sabendo que não seriam 4 provas e sim 5 provas, o número de professores não iria mudar, tá bom? Por isso que eu te falei, ó, isso aqui não vai mudar no nosso problema. Eu poderia até eliminar grandeza professores, mas eu não vou eliminar agora não, tá bom? Você vai entender depois. O número de dias seriam 35 e nós queremos calcular a quantidade de horas por dia. Então nós temos aí a nossa regra de 3 composta, montadinha, tá vendo? Agora tem que tomar cuidado na hora de montar a equação, né? A grandeza incógnita, a gente sempre deixa ela sozinha de um lado aqui, ó,
E do outro lado da igualdade nós vamos colocar multiplicando as outras. Aqui eu vou colocar provas, 4/5 eu vou repetir porque as grandezas provas e horas por dia são diretamente proporcionais. Professores eu vou inverter, colocar 4/4, só que isso aqui vai morrer, né? Vai dar 1. E a quantidade de dias, em vez de botar 40 por 35, tem que aparecer 35 por 40, porque dias e horas por dia são grandezas inversamente proporcionais. Como eu já tinha falado para você, ó, esse 4 aqui pode cancelar com esse 4, essa fração do meio aqui ela vai morrer, não é verdade? Aqui nós podemos simplificar esse 40 com esse 4, ó, dividindo aqui por 4, aqui vai ficar 1, e aqui 40 por 4, aqui eu vou obter 10. E esse 35 eu vou dividir com esse 5 aqui, obtendo 7 aqui e aqui 1. Ou seja, a nossa proporção ela fica bem mais fácil agora, né? 3,5 dividido para x igual a 7 dividido para 10. E agora nós podemos fazer a nossa multiplicação cruzada aqui. Então nós vamos ficar com 7x igual a 35, pois se você multiplicar esse 3,5 por esse 10, você obtém 35. O valor de x, pessoal, é a divisão de 35 para 7, tá bom? Ou seja, 5 horas para a produção das 5 provas. Os 4 professores em 35 dias irão precisar de 5 horas por dia de trabalho. Mas eles já iriam trabalhar, preste atenção no problema, já iriam trabalhar 3 horas e meia. Lembra que o problema perguntou quantas horas a mais? Bom, então 5 horas por dia são 1 hora e meia a mais. 1 hora e meia a mais por dia. Tá bom? Então a resposta é essa daqui, ó, 1,5 horas. E aí nós vamos lá na nossa questão e vamos responder a questão da epicarta aqui. O gabarito é a letra C. Questão de número 29, uma questão envolvendo as razões trigonométricas. Vamos ler o problema, vamos ler o contexto do problema que a epicara apresentou para os candidatos. 2 agrimensores situados em lados opostos de uma montanha e em planos que diferem entre si de 1 km de altura, efetuam a medida da altura dessa montanha segundo suas visões. O desenho abaixo ilustra esta situação com as respectivas medidas. E aí nós temos o desenho que a epicara apresentou aí, ó, como ele falou, né? Nós temos um observador aqui no ponto 1 e temos um outro observador aqui no ponto 2. A diferença de altura entre os dois é de 1 km. Está aqui 1 km no meio aqui, beleza? O observador 1 observa o topo da montanha sobre um ângulo alfa e o observador 2 observa o topo da montanha sobre um ângulo beta. E temos que considerar também essas distâncias aqui, ó, de 6 e 10 km. Considere que a medição dos ângulos alfa e beta foi realizada em pontos situados nos planos, como mostra a figura, e que, isso aqui é importante, tangente de alfa vezes a tangente de beta é igual a meio. A partir de tais considerações, é possível afirmar que a altura da montanha observada em 1, observada pelo observador 1, em quilômetros, é um número primo divisível por 4, igual a metade da altura da montanha se observada em 2, ou igual a terça parte da altura da montanha se observada em 2. Bom, então vamos voltar lá na figura. Nós vamos, então, observar os 2 triângulos que nós temos aí, os dois triângulos retângulos, tá bom? Em um triângulo retângulo, o triângulo retângulo aqui formado pela observação de 1, nós temos que o cateto oposto a alfa eu não tenho, eu vou chamar essa medida de x, essa medida aqui, ó. Então, a altura da montanha observado por 1 é x, tá bom? Bom, nesse triângulo retângulo, nós sabemos que a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, nós temos x dividido para 6. Observe que 6 km é a medida do cateto adjacente aqui, tá bom? E no triângulo observado pelo observador 2, nós temos um triângulo retângulo onde o cateto oposto a beta
é um cateto x mais 1. E o cateto adjacente a beta é uma medida valendo 10. Então, nós podemos escrever que a tangente do ângulo beta é igual ao cateto oposto, que é x mais 1, dividido pelo cateto adjacente, que é 10. Bom, pronto. Com essas duas informações aqui, com essas duas equações, nós vamos já conseguir equacionar o nosso problema, porque ele falou que o produto dessas duas tangentes aí é meio. Então, é isso que eu vou escrever. Ele falou para a gente, ó, tangente de alfa vezes a tangente de beta é igual a 1 sobre 2. Portanto, nós temos x sobre 6, que multiplica x mais 1 sobre 10. Isso é igual a meio. Bom, isso aqui é multiplicação de frações, pessoal. Ó, esse x está multiplicando o x mais 1 e esse 6 está multiplicando o 10. Então, nós vamos obter x ao quadrado mais x, tá bom? Apliquei a propriedade distributiva. E embaixo nós vamos ter 60. Isso é igual a meio. E agora, efetuando a multiplicação cruzada aqui, pessoal, ó, não pode esquecer. Então, vamos ficar com 2 que multiplica x ao quadrado mais x. E do outro lado nós vamos ter 60. Dividindo as equações por 2, ó, a equação toda por 2, vai facilitar a nossa vida, né? Vamos ficar com x ao quadrado mais x igual a 30. Esse 30, você já deve ter percebido que ele vai aparecer do outro lado subtraindo. Então, nós estamos diante de uma equação do segundo grau. Tá? Você pode resolver essa equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, ou você pode resolver por soma e produto. Tá? O que você souber resolver de equação do segundo grau, você vai aplicar aqui. As raízes encontradas aqui, seja lá qual for o método, tá, que nós vamos utilizar, vai ser menos 6 e 5. Beleza? Então, temos aula de equações do segundo grau aqui no nosso canal. É só você procurar lá na playlist, tá bom? De matemática, da matemática do ensino fundamental, 9º ano, que você vai aprender a resolver uma equação do segundo grau. Bom, agora que nós já temos o valor de x, né? X não pode ser negativo, então essa raiz aqui, menos 6, ela pra gente ela não serve, porque x é a altura, a altura de uma montanha, gente, não pode ser negativo. Então essa daqui a gente vai desconsiderar, vamos considerar apenas essa aqui, ó, x igual a 5, tá bom? Então vamos voltar lá na questão, descobrimos aí que esse x aqui na nossa questão vale 5 quilômetros, tá bom? Então, a altura observada, a altura da montanha observada pelo observador 1 é um número primo, que 5 é um número primo, tá bom? Primo não é divisível, 5 não é divisível por 4, então essa daqui é falsa, tá bom? Isso aqui está errado, ó. Igual a metade da altura da montanha se observada em 2, isso está errado também, porque a altura observada pelo observador 2 vai ser 6, né? Porque x é 5, mais esse 1 km aqui, ó. Então, pelo observador 2, a altura da montanha seria de 6 km, tá bom? Esse 6 km não tem nada a ver com aquela outra raiz que nós encontramos, tá bom? Que fique bem claro isso para você. E a letra D também não pode, igual a terça parte da altura da montanha ser observada em 2. Acabou a questão, pessoal. Questão número 30, vamos lá. Fevereiro de 2021 se tornou o segundo mês mais letal da pandemia no Brasil. Nos 28 dias foram registradas 30.484 mortes provocadas pela Covid-19 em todo o país. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte, baseado em dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde. Até o momento, o mês com o maior número de óbitos por Covid-19 foi em julho de 2020, 32.812. Ali, o Brasil viveu o auge da primeira onda da pandemia e registrou até então a maior média móvel, que foi de 1.097 em 25 de julho.
Então isso é uma notícia do site do UOL, tá bom? E agora nós vamos concluir a leitura. Até o dia 7 de março de 2021, o número de pessoas mortas pela Covid-19 no Brasil subiu para 265.411. Outra notícia de outro site agora. Agora vem a questão da Epicar. O gráfico de setores que melhor representa a quantidade de mortes em fevereiro de 2021 em relação ao total de mortes até a data de 7 de março de 2021, de acordo com os dados contidos nos textos de referência e considerando a legenda a seguir é... Bom, então nós queremos saber qual desses gráficos aí representa o número de mortes na data, tá bom? Em fevereiro de 2021, tá legal? Em relação ao total de mortes até o dia 7 de março de 2021. Então, nós temos duas datas importantes a considerar nos textos. A primeira data importante é a data de fevereiro de 2021, tá bom? Que foi um total de 30.484. E a outro dado importante é o total de mortes, no dia 7 de março de 2021, que foi 265.411. Então, o que nós temos que observar? Nós temos que observar o seguinte, esse total aqui, 30.484, representa qual fração desse total aqui, ó? 265.411. Se colocarmos num gráfico de setores, esse valor total aqui, esse outro número vai representar qual parte? Não é verdade? É claro que eu vou arredondar esses dois valores, eu não vou trabalhar com esses valores quebrados dessa forma aí. Você vai entender por quê. Esse valor aqui, esse número, eu vou aproximar esse número para 30 mil, pessoal. Está bem próximo de 30 mil. E esse outro número aqui, eu vou aproximar para 270 mil. Beleza? E agora eu vou montar uma razão entre esse valor e esse valor. Então, observe que nós temos 30 mil sobre 270 mil. Aqui nós podemos simplificar 4 zeros de baixo com 4 zeros de cima. Vamos ficar com a fração 3/27, que pode ser simplificada por 3, e vamos encontrar 1/9. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que esse número aqui de morte representa aproximadamente 1/9 desse número aqui. Então, se colocarmos esses valores aí num gráfico de setores, ó, tá vendo? Um gráfico de setores, onde esse número aqui é o total e esse número aqui é a parte, tá bom? É a parte, é a fração do total de morte. Nós vamos ter que dividir o nosso gráfico em 9 partes iguais e uma delas será a parte, tá bom? Então aqui vamos dividir em 9 partes iguais, ó. Então, dividindo o gráfico em 9 partes iguais, nós temos isso aí. E esse setor circular, ou seja, uma parte, tá bom? Vai representar o total de mortes. Então, esse pessoal aqui representa os 30.484 mortes. E o gráfico total representa 265.411. E aí nós temos uma aproximação e nós já conseguimos responder a questão da Epicar. Tá aí o nosso gráfico que mais se parece com o gráfico que a gente montou, é o gabarito, a letra D. Tá aí, pessoal, acabou a questão. Vamos lá, a questão de número 31, tá quase acabando, pessoal. Só falta a 31 e a 32. Vamos lá, questão envolvendo o volume de um paralelepípedo retângulo. Vamos lá, uma piscina no formato de um paralelepípedo reto retângulo tem a altura interna h de x igual a x menos 4. Vou destacar isso em metros, tá bom? E seu volume é dado pelo polinômio v de x igual a x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 26x menos 24 em metros cúbicos, para todo x real maior que 4. Isso é importante, a gente tem que destacar isso aqui no texto, tá?
Porque se a gente encontrar lá na frente um x menor que 4, a gente sabe que não vai valer, tá bom? E agora vamos lá. Considere S de x o polinômio que representa a área da base dessa piscina. Se S de x é igual a 12, então o volume dessa piscina em metros cúbicos é quanto, pessoal? Para começarmos a solução dessa questão, você precisa saber o que é um paralelepípedo reto-retângulo, né? Um paralelepípedo reto-retângulo é um prisma, tá vendo? Como se fosse uma caixa de sapato. Essa caixa de sapato ela tem um comprimento, tá vendo? Um comprimento, ela tem uma largura e ela tem uma altura que aqui na sua figura eu estou chamando de H, tá bom? Bom, a área da base é exatamente a área do retângulo que representa a base do nosso paralelepípedo, beleza? Para calcular o volume de um paralelepípedo, a fórmula matemática é essa daqui, ó. Volume é igual à área da base vezes a altura, tá bom? A área da base, o problema nos deu. O problema falou que a área da base é SX, tá bom? E a altura é H de x, beleza? E o que nós temos na nossa questão? Nós temos a expressão que representa o volume, que é aquela expressão zona grandona que ele colocou lá, ó, x ao cubo menos 9x ao quadrado. Vou colocar aqui para você, ó, x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 26x menos 24. Isso aqui é a expressão que representa o volume do paralelepípedo, tá bom? SX eu não sei, então vou repetir aqui, ó, SX, mas H de x ele falou pra gente. Ele falou que H de x é o polinômio x menos 4. Bom, então pensa comigo, pessoal. Eu consigo encontrar esse polinômio SX aqui dividindo todo esse polinômio que está à esquerda da nossa equação por x menos 4. Luiz Antônio, eu não entendi. É só você pensar da seguinte forma. Aquele x menos 4 está de um lado multiplicando, não é verdade? Esse x menos 4 aqui, ó, não está de um lado multiplicando? Aqui o pontinho de multiplicação. Então, esse x menos 4, ele vai aparecer do outro lado dividindo. Então, nós vamos dividir esses dois polinômios aí e vamos encontrar a expressão que representa a área do nosso, a área da base, tá bom? Do nosso paralelepípedo reto-retângulo. É claro que divisão polinomial é um assunto que nem todo mundo domina, não é? A gente sabe disso. Mas você tem que saber dividir. Então, vamos efetuar essa divisão aí. Vamos lá. X ao cubo dividido por x, isso dá x ao quadrado. Vamos multiplicar agora, ó, x ao quadrado por x e depois por menos 4. E o resultado a gente vai colocar aqui com os sinais trocados, ó. Então, x ao quadrado vezes x menos 4, isso dá x ao quadrado, x ao cubo, menos 4x ao quadrado. Só que eles vão vir para cá, ó, com os sinais negativos, tá vendo? Menos x ao cubo mais 4x ao quadrado. E agora a gente soma. Agora a gente vai cancelar esse termo aqui. E aqui nós vamos obter menos 5x ao quadrado. O restante a gente repete. Mais 26x menos 24. Eu sugiro que você dê uma olhada lá na nossa videoaula de divisão polinomial, de divisão de polinômios, tem aula aqui no nosso canal. Vamos continuar a divisão, agora vamos repetir o processo. Ó. Menos 5x ao quadrado dividido para x, isso dá menos 5x. Esse 5x a gente vai multiplicar por x menos 4 de novo. Então vamos lá, menos 5x ao multiplicar por x menos 4, nós vamos obter, ó, mais 5x ao quadrado, trocando o sinal, tá bom, pessoal? É claro, menos 20x. Vou repetir para você, ó. Aqui a gente multiplica, tá bom? Ó, menos 5x por x e por menos 4. Eu sei que o resultado vai ser menos 5x ao quadrado, pessoal, mais 20x. Então, essa expressão aqui, ó, ela vai vir para cá, tá vendo? Só que com os sinais trocados. Essa é a dinâmica para você dividir polinômios, tá legal? E agora nós vamos continuar. Nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos somar aqui. Esse termo corta com esse. E agora, ó,
mais 26x menos 20x, isso dá 6x, e a gente repete o menos 24. Repete o procedimento agora. 6x dividido para esse x aqui. Nós vamos obter 6. Multiplicamos agora esse 6 de novo por x menos 4, que está aqui, e a gente coloca o resultado lá com os sinais trocados. Então aqui, ó, vai dar 6x menos 24. Confere? Essa expressão vai vir para cá com o sinal trocado. Então vou colocar aqui para você, ó, menos 6x mais 24. E agora a gente soma aqui, ó, e observa que o resto vai dar zero. Claro, tinha que dar zero, né? Tinha que dar zero pelo seguinte, porque essa multiplicação, a multiplicação de x menos 4 por s de x, ela dá exata, tá bom? A conclusão é essa daqui, ó, que a área da base, tá vendo, ó, sx é esse polinômio aí, x ao quadrado menos 5x mais 6. E agora eu vou igualar isso aí a 12, porque ele falou lá no problema, lá no texto da prova, da questão, que sx é igual a 12. Portanto, x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 12. Vamos cair aqui, ó, numa equação do segundo grau, né? Você já deve ter percebido isso aí. A equação a ser resolvida é x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero. Pessoal, não tem jeito, tem que resolver essa equação aqui do segundo grau. Você pode resolver pela fórmula de Bhaskara, pode resolver por soma e produto, tá bom? Eu vou resolver aqui por fórmula de Bhaskara. A solução tá aí, ó. Calculei o delta aqui para você, calculei bem rapidinho, tá bom? Achei o delta 49 e achei as raízes, ó, 6 e menos 1, tá bom? Só que esse menos 1 aqui pra gente não serve, tá bom? Lembra lá no início da questão que eu falei para você, que era pra gente anotar que o x, né, ele falou que o x tinha que ser maior que 4, então pra gente essa raiz aqui, menos 1, não serve, chegou à conclusão que o x, pessoal, vale 6. Agora nós vamos conseguir calcular o volume, porque nós sabemos que o volume é sx vezes x menos 4, o x vale 6, e esse sx aqui ele tinha falado pra gente que era 12 já, né? Então a resposta vai ser 12, que multiplica 6 menos 4, pessoal. Isso vai dar 12 vezes 2, que vai dar 24 metros cúbicos. Acabou aí a questão da EPICAR. Vamos lá, vamos ver se tem a resposta lá, 24 metros cúbicos. Pronto, tá aqui, ó. Encontrei a resposta, o gabarito é a letra B, tá vendo? Então, pessoal, não é difícil, tá bom? É uma questão de prática, uma questão de dedicação, e você consegue resolver as questões da EPICAR. Vamos para a questão de número 32 agora, a última questão. Vamos finalizar, questão de média aritmética. Olha aí, você que nunca resolveu questão de média aritmética na sua vida, né? Ou você já resolveu algumas e acha que é muito fácil, tá aí, ó, questão 32, questão de média aritmética. Vamos ler a questão? As médias aritméticas das notas de matemática do primeiro trimestre de cada turma do curso de preparação de cadetes do A do ano de 2021 e o número de alunos por turma estão apresentados na tabela abaixo. Então nós temos aí uma tabelinha, a turma estão aqui, ó, turma Alfa, turma Bravo, Charlie, Delta, Echo, turma Fox e turma Golf. São os nomes das turmas aí, essas letras vão nos ajudar. Aqui o número de alunos, a turma Alfa tem 27, a turma Bravo 27, a Charlie 27 e assim sucessivamente. E embaixo, na última linha, nós temos as médias aritméticas das notas de matemática, ou seja, a turma Alfa teve média de 8,02, a turma Bravo 7,94, a turma Charlie 7,98 e assim sucessivamente, tá bom? O que a EPICAR pediu foi o seguinte, ó, a média aritmética do primeiro trimestre das notas de todos esses alunos das turmas do curso de preparação de cadetes do A do ano de 2021. Falou que a média é Y. E aí ele quer uma afirmação sobre essa nota Y. Será que Y está entre 7,95 e 7,98? Entre 7,98 e 8,01? E aí nós vamos ter que resolver essa questão aí. Parece ser uma questão muito trabalhosa, tá bom? Mas na verdade não é. Para facilitar os cálculos,
pessoal, eu vou usar esses valores aqui aproximados, tá bom? Eu vou usar esses valores aqui aproximados, você vai entender na outra tela. Esse número 8,02, tá vendo? Está muito próximo de 8. Esse daqui, ó, 7,94, está muito próximo de 8 também. Então, todos eles, tá vendo? Todos os valores estão muito próximos de 8. Então, eu vou fazer um arredondamento, mas não vou fazer de qualquer forma, tá? Para você entender como calcula a média aritmética, veja bem, a média aritmética ela é calculada da seguinte maneira. A gente soma todas as notas, tá? Vou até escrever do ladinho aqui para você, ó. A média aritmética é a divisão da soma das notas. Todas as notas a gente deve somar e depois dividir pela quantidade de notas. É assim que a gente calcula a média aritmética de notas, tá bom? Essa aqui é a fórmula matemática. Beleza? É a definição. Então, por exemplo, para calcular a média da turma alfa, nós temos que, vou chamar de MA, tá? Média da turma alfa. Nós temos que somar todas as notas. Então, soma de todas as notas da turma alfa dividido por 27, porque são 27 alunos, tá bom? E essa média aritmética eu tenho, que é 8,02. Então, pensa comigo, pessoal, se eu multiplicar esses dois valores, se eu multiplicar o 8,02 por 27, eu encontro a soma de todas as notas dos alunos da turma alfa. 27 vezes 8,02. Eu encontro a soma das notas, tá bom? Seguindo o mesmo raciocínio, a soma das notas da turma brava vai ser 27 vezes 7,94. A soma das notas da turma Charlie vai ser 27 vezes 7,98. Você está compreendendo? Então, esse é o raciocínio utilizado aí para a gente resolver essa questão. Soma das notas da turma delta. Aqui, ó, 26 vezes 8,06. Soma das notas da turma eco vai ser 27 vezes 8,03. Soma das notas da turma Fox, 26 vezes 7,94. E a soma das notas da turma Golf vai ser 27 vezes 8,03. Beleza? Para calcular a média de todos os alunos, pessoal, que eu estou chamando de M aqui, ó, tá bom? A média final, a média aritmética das notas de todos esses alunos, de todas as turmas, eu tenho que saber a soma de todas as notas e dividir pela quantidade de alunos. É aqui que entra aquela aproximação que eu falei para você. Observe esses valores aqui, ó, 8,02, 7,94, tá vendo? Estão muito próximos de 8. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou arredondar isso aí tudo para 8, beleza? Então, aqui eu vou colocar 8, aqui eu vou colocar 8, aqui eu vou colocar 8, colocar 8, tá bom? E eu vou chamar esse 8 de K, beleza? Você vai entender agora por que eu vou chamar esse 8 de K. Porque a soma média aritmética que eu quero encontrar vai ser a soma de todas essas notas aí, ou seja, SA mais SB, mais SC, mais SD, mais SE, mais SF, mais SG. Como SA, pessoal, é 27 vezes 8,02 e eu estou arredondando, eu vou escrever aqui, ó, 27K. Tá bom? Aqui eu vou escrever SB, 27K de novo. SC, soma de todas as notas da turma Charlie, 27K de novo. SD, 26K. SE, 27K. SF, 26K. E SG, soma das notas da turma Golf, 27K de novo. Tá bom? E aqui embaixo, a quantidade de alunos é a soma de todos os alunos. Ou seja, é 27, que é a quantidade de alunos da turma alfa, mais 27,
turma Bravo, mais 27, turma Charlie, mais 26, turma Delta, mais 27, turma Echo, mais 26, turma Fox, mais 27, que é a turma Golf. Bom, agora olha que interessante. Pô, Luiz Antônio, vamos precisar fazer essas contas aí? Não, não vamos precisar fazer essas contas. Então pensa comigo aqui agora, ó. Pensa comigo aqui nesse cálculo finalzinho aqui, para você arrebentar e conseguir fazer de novo. Aqui, ó. O 27K, pessoal, aparece 5 vezes. Você observou? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui a gente vai colocar 5 vezes 27K. Tá bom? O 26K aparece 2 vezes aqui, ó. 1, 2. Então aqui eu vou colocar 2 vezes 26K. Tá bom? E embaixo, no nosso denominador, observe que o 27 aparece 5 vezes de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Então vou colocar 5 vezes 27. E o 26 aparece 2 vezes. 2 vezes 26. Agora, pessoal, fatoração. Coloca o K em evidência em cima. Olha o que aparece. K, que vai multiplicar quem? Que vai multiplicar 5 vezes 27 mais 2 vezes 26. Embaixo é só a gente repetir esse 5 vezes 27 mais 2 vezes 26. Olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. Essa expressão é exatamente igual a essa. Podemos simplificar. Conclusão, a média aritmética, pessoal, é o valor K, que é aproximadamente, tá vendo? 8,00. Já que esse valor, a média aritmética, é aproximadamente 8,00, nós já podemos responder a questão da prova da EPICAR, gabarito aqui, ó, letra B. A média é Y, tá? Ele chamou de Y, né? Era para eu ter chamado de Y aqui também, tá bom? Mas não tem problema. Era para ter chamado de Y, não tem problema nenhum, tá bom? Chega à conclusão que o gabarito é a letra B, tá aqui, ó. Y, tá vendo? Está entre 7,98 e 8,01, pessoal. Com isso, a gente finaliza a resolução da prova de matemática do concurso da EPICAR 2023 para ingresso em 2024. Se você curtiu a solução, mano, dá um trabalho danado gravar esses vídeos aí, fazer essas correções com vocês, tá bom? O trabalho não é nem resolver as questões. Resolver as questões é fácil, a gente faz isso todo dia. Mas gravar videoaula, mano, fazer edição, dá um trabalho danado. Então, eu acho que já vale muito o nosso like, já vale muito a sua inscrição no nosso canal aqui, para você não perder nenhuma novidade de matemática nem de física aqui. E você quer ser aprovado na EPICAR, ou no Colégio Naval, ou numa escola técnica, vou deixar o link do nosso curso de preparação para as escolas técnicas e militares na descrição desse vídeo. Um grande abraço, eu desejo a você sucesso e bons estudos!